Opa, tudo bem? E não é que a última pesquisa do Datafolha saiu e colocou o Bolsonaro em segundo lugar, apenas para corroborar com a tendência mundial de inclinação à direita. E eu acho que esse quadro seria diferente e talvez ele não ficaria em segundo lugar caso o Dória se candidatasse. Pois os liberais, que é uma grande parte aí da direita brasileira, que por sinal está sendo muito influenciada pelos meninos do MBL, votariam no Dória. E em face disso, eu achei bem interessante aí o que o Rodrigo Constantino declarou, né? Que se a vitória vier pelo Caiado, por exemplo, que é um figurão mais conservador dentro do DEM, ou se vier pelo Dória, que se figura aí até agora como um liberal infiltrado na social-democracia, ou se vier pelo truculento Bolsonaro, isso já representaria um grande avanço, porque segundo ele, para onde o vento apontar, deixando você satisfeito ou não, está apontando para uma guinada à direita. Bom, mas pelo menos por enquanto, o Dória ainda é prefeito de São Paulo e não é candidato aí nas próximas eleições. Mas o fato é que eu não tenho dúvidas de que até 2018 o Bolsonaro vai crescer ainda mais. E como já sabemos, o atual establishment vai tentar de todas as formas denegrir a sua imagem. Isso se o Supremo, com seu corpo de juízes indicados pelo Fernando Henrique, Lula e Dilma, não usar alguma das besteiras aí que o Bolsonaro reverbera por aí para o tornar ilegível. Mas do contrário, eu creio que ele pode vencer as eleições sim. Mas aí eu te pergunto, será que ele é o candidato ideal daqueles que se consideram conservadores? Tem um monte de canal conservador aí no YouTube que já declarou o seu apoio ao Bolsonaro. O próprio Olavo de Carvalho está apoiando ele. Bom, mas antes de continuar aqui com esse vídeo, eu já vou logo avisando que se você é daqueles bolsofanáticos que deposita aí todas as suas esperanças em um homem cheio de falhas como eu e você e que acha que o Bolsonaro não é passível de críticas, aconselho a não ver esse vídeo. Eu, como conservador, julgo que, por enquanto, ele é a nossa única opção, apenas por pura falta de opção, pois, infelizmente, o Bolsonaro não é um conservador. E eu vou te explicar por quê. A maior referência política do Bolsonaro é o governo militar, que durou de 64 a 85. E apesar de ter sido necessário para evitar que o inferno de uma ditadura comunista se instalasse aqui, e mesmo tendo sido um período de maior segurança para o cidadão de bem, na minha opinião, o modelo político do regime militar está infinitamente longe de ser o ideal. O regime militar foi o único governo de direita que tivemos, mas passou aí distante do conservadorismo. Estava mais para uma direita nacionalista e positivista, que apesar de defender os mesmos valores morais dos conservadores, economicamente, os nossos generais fomentaram um governo muito parecido com a esquerda, né? Completamente intervencionista, protecionista e estatizante. O Estado ficou gigantesco no período militar, foram construídas inúmeras estatais e no conservadorismo, o governo ele deve apoiar o empreendedorismo, mas não querer se tornar aí um empresário também para concorrer no mercado usando o dinheiro do contribuinte. Essa onda de agigantamento do Estado começou lá na era Vargas e os nossos generais continuaram com a expansão estatista. E se os militares não deixassem essa herança, talvez a esquerda não teria tido o ambiente propício para se manter no poder por tanto tempo, né? A máquina pública gigantesca, relegada aí pelos nossos governos pregressos, apenas facilitou a institucionalização da corrupção que está destruindo a nossa nação. Eu adoro o Bolsonaro como uma figura atuante no legislativo. Acho imprescindível sua presença no Congresso, mas eu confesso
que sempre tive receio do Bolsonaro ascender ao executivo por causa da sua correspondência com o modelo político-militar. E para ajudar, ele nunca se posicionou economicamente aí nos seus discursos ou nas entrevistas. Eu ainda não vi uma entrevista que conseguisse desenhar de fato seu perfil em política econômica. As entrevistas ficam sempre mais preocupadas em transformá-lo em um macaco de auditório, né? Abordando apenas aqueles assuntos polêmicos que chamam a atenção das massas. Agora, sério mesmo, sem falsa modéstia, se um dia eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Bolsonaro, ia ser a melhor entrevista que ele já deu, mas também a mais impopular. Bom, mas apesar aí dele ser a única representação mais próxima de um conservador, no campo da economia, como eu acabei de falar, ele nunca teve um discurso de fato liberal. E o liberalismo econômico é uma premissa do conservadorismo clássico. Mas enfim, hoje, apesar de tudo isso, né, eu consigo ainda ter uma visão menos crítica do Bolsonaro. Pois acho que quando ele é questionado sobre economia, ele acaba meio que mudando de assunto, simplesmente porque talvez ele não entenda nada de economia. E mesmo em face disso, alguns fatores me animam a votar nele. Analisa comigo. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, segundo consta, né, ele está estudando Mises e escola austríaca em sua pós-graduação. E é impossível que depois disso ele ainda defenda esse modelo econômico anacrônico, né, intervencionista que sempre tivemos no Brasil, inclusive com os militares. Tanto que o Eduardo Bolsonaro votou a favor da lei da terceirização e a favor aí da reforma trabalhista. Isto nos dá uma pista de que ele influenciará seu pai em um possível governo. Creio também que o Bolsonaro terá o amparo e o aconselhamento dos conservadores que o apoiaram, como o Olavo de Carvalho, por exemplo. Outro ponto é que a direita brasileira está ganhando muito espaço através dos liberais, que apesar de não convergir com os conservadores nas questões morais, convergem no âmbito econômico. E qualquer que seja a representação que estiver à frente do executivo em 2018, tanto claro que seja alguém de direita, sofrerá uma forte influência dessa onda de liberalismo, que para mim é um dos movimentos mais positivos que tivemos na nossa política nas últimas décadas. Toda essa rede de influências contribuirão com Bolsonaro na arregimentação do seu governo, contribuindo também na hora da escolha aí dos ministros. Outra questão que todos ficam se perguntando quando vislumbram uma vitória do Bolsonaro é como ele conseguiria governar sem o apoio do Congresso. Na minha opinião, não ter o apoio do Congresso é positivo e negativo ao mesmo tempo. Negativo, pois em uma democracia nada pode ser decidido sem o apoio do parlamento e do Senado. E um executivo sem esse apoio é uma liderança engessada. Mas não ter esse apoio também é paradoxalmente positivo, porque quando se trata de um candidato que subiu ao poder máximo, construindo parcerias e arranjos, ele acaba fazendo suas escolhas não com base no que é melhor para o povo ou com base na sua própria crença, mas sim atendendo os acordos dos seus conchavos, ficando engessado da mesma forma. E isso é uma coisa que com certeza não vai acontecer com Bolsonaro, pois ele chegou onde chegou indo na contramão aí de tudo em Brasília, tendo apenas o apoio único e exclusivo do povo.
Mas eu tenho esperanças que até as eleições de 2018, a Lava Jato já terá feito aí uma boa faxina, eliminando algumas peças que foram essenciais para colocar o Brasil na lama. E o brasileiro está cada dia se tornando mais consciente e politizado. As mídias alternativas, como o próprio YouTube e as redes sociais, estão contribuindo aí de uma maneira fantástica para isso. E os indicadores mostram que se levantará uma nova leva de políticos mais voltados para a direita. E assim o Bolsonaro poderá contar com um Congresso que conceda condições para que ele estabeleça um governo aos moldes do qual nunca tivemos. E quem sabe até o primeiro governo conservador do Brasil. Bom, assim eu espero, né? Mas uma coisa, cada cidadão que aspira a tirar o Brasil do buraco precisa se conscientizar. Nós sabemos que mais que econômico, o problema do Brasil é no campo moral e cultural. Mas você sabia que os aspectos culturais de um governo fica mais a cargo do legislativo do que do próprio executivo? Por isso não adianta termos um presidente querendo conservar os nossos valores ocidentais, judaicos, cristãos na sociedade, se tivermos um parlamento progressista, né, comprometido com a ótica globalista de mundo e com as heranças ideológicas provenientes do marxismo. Em 2018, vamos votar para 2/3 do Senado e para toda a Câmara. Sendo assim, vamos nos atentar para não continuarmos com as mesmas velhas figurinhas já desgastadas. Vamos conhecer o posicionamento ideológico de cada candidato ao parlamento e ao Senado. Vamos repelir todos os que fazem discursos estatizantes, que enxergam o Estado como uma figura de um pai provedor e promovem as divisões na sociedade entre negros e brancos, ricos e pobres, héteros e gays, minoria e maioria. Chega disso tudo, já deu o que tinha de dar. E se você é um conservador ou mesmo um liberal, acha que tem competência e se sente preparado para fazer a diferença aí nesse cenário, filie-se a algum partido que esteja o máximo possível longe desses discursos esquerdizantes, pois finalmente chegou o momento da renovação em todos os sentidos, nesse nosso decrépito ambiente político. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Valeu!